Olá pessoal, o tema dessa videoaula é sistemas de processamento de transações. Como vocês devem se lembrar, na nossa última aula eu expliquei os sistemas de informação de uma forma mais abrangente e combinei com vocês que faria o detalhamento daquela tipologia, porque a partir da tipologia de sistemas de informação é possível falar de diversas soluções que existem nas organizações, tá bom? Então vamos lá. Bom, os sistemas de processamento de transações, SPT, são os sistemas que realizam o registro das informações necessárias ao funcionamento da organização, envolvendo principalmente, basicamente, fundamentalmente, transações operacionais. E aqui é importante destacar o seguinte: então, quando a gente fala de SPT, Sistema de Processamento de Transações, normalmente nós nos referenciamos às atividades cotidianas, aquelas atividades rotineiras que, por alguma razão, elas precisam ser automatizadas e, normalmente, nesse processo de automatização, você acaba tendo um impacto muito grande no cotidiano, no dia a dia dos trabalhadores e das trabalhadoras da organização, porque você minimiza o volume de dados com os quais ele precisa lidar. Tá? Então, ao invés dele ter lá várias e várias páginas, folhas para lidar, tem que fazer cálculos usando calculadora ou lápis, você substitui tudo isso por um equipamento que tem uma capacidade de processamento muito maior do que a do cérebro humano. Então, quando a gente fala de processamento lógico-matemático, normalmente as pessoas precisam entender que os computadores, naquilo que diz respeito ao processamento matemático, aritmético, ele é muito superior ao processamento cerebral. Não tem como comparar a velocidade com que um processador de um computador, de um smartphone, opera a aritmética. Em contrapartida, os operadores lógicos, o processador de qualquer equipamento também faz esse processamento lógico, não é tão eficiente quanto o cérebro humano. Então, nós, seres humanos, somos melhores naquilo que diz respeito a questões lógicas, E naquilo que é aritmético, é óbvio, o computador ou os equipamentos, os dispositivos digitais, de um modo geral, levam muita vantagem enorme em relação aos seres humanos. E aí você imagina, conforme as organizações foram se tornando mais complexas e o volume de informações também aumenta com essa complexidade, aumenta a quantidade de clientes, aumenta a quantidade de fornecedores, aumenta a quantidade de trabalhadores, aumenta a quantidade de normas para serem seguidas, aumenta a quantidade de inter-relações que você estabelece, interna e externamente, acaba que o volume de dados pode atingir um nível que, humanamente, fica difícil de você lidar com essa quantidade enorme de informação. Óbvio que nos primórdios do século XX, você não tinha computador, então você fazia o quê? Contratava pessoas, aí você tinha muitas pessoas. Mas imagina a quantidade de pessoas que acabavam se envolvendo num determinado processo do dia a dia e a quantidade de erros que isso significava. Erros que, inclusive, poderiam ser repassados, Então, imagina, uma pessoa errou, no processo inicial de uma atividade. Aquele erro, ele era repassado por próximo. Quer dizer, mesmo que o próximo fizesse bem feito, mesmo que o terceiro fizesse bem feito, mesmo que o quarto trabalhador fizesse bem feito, como o primeiro falhou, então o segundo, o terceiro, o quarto trabalhadores, por mais bem feito que eles possam ter feito, o trabalho deles, eles fizeram em cima de um erro. Então, consequentemente, o resultado final era ruim. Então, imagina o trabalho que, na verdade, o retrabalho necessário para a correção dessas situações. Então, os computadores, quando eles se apresentam como uma ferramenta poderosa, principalmente para ajudar, auxiliar os seres humanos a lidar com volumes grandes de informação, rapidamente as organizações vão adotar essa ferramenta, muito rapidamente. E aí você começa então a desenvolver uma série de soluções tecnológicas que vão dar conta justamente destas demandas volumosas de processamento de dados.
né? O exemplo clássico que a gente dá, né, sistema de contabilidade, controle de estoque, folha de pagamento. Folha de pagamento, para quem não sabe, vai ser o grande, né, o grande problema das organizações, principalmente no momento em que os sindicatos, né, principalmente nos Estados Unidos, ganham muita força e eles começam a estabelecer uma série de exigências que vão ser contempladas, sim, porque, principalmente no boom da economia norte-americana, da economia estadunidense, você vai ter, de fato, melhores condições, né? E os trabalhadores vão exigir melhores condições e as organizações vão ter que oferecer. E aí você cria uma série de regras e você precisa atender essas regras, você precisa resolver as operações contábeis, porque você também começa a ter cada vez mais exigências, principalmente da parte do governo, né? Porque você tem ali também um movimento muito forte de intervenção, principalmente depois no final da Segunda Guerra Mundial, né, você tem uma presença maior do Estado intervindo na economia, e aí é óbvio, né, o governo começa a exigir cada vez mais das organizações transparência nas contas, e você então tem um volume enorme de exigências, um volume enorme de informações, e como você resolve isso, né? Sabendo que o seu negócio tem sido exigido cada vez mais também pelos consumidores que querem melhores produtos, melhores serviços, pelos fornecedores que querem ter uma relação mais segura, né? O computador então chega na hora certa, né? Porque ele acaba dando conta desse volume, né, de processamento de dados exigido, né, por essa realidade, principalmente no pós Segunda Guerra Mundial. E aí o folha de pagamento vai ser com certeza o primeiro a ser resolvido, porque ele era o mais crítico, né? Eu não podia ter trabalhadores insatisfeitos porque eu paguei errado. Eu tinha que fazer uma conta muito precisa, né, daquilo que era correto ser pago, daquilo que era correto ser descontado e daquilo que efetivamente deveria ser entregue ao trabalhador. E por não poder cometer nenhum tipo de erro, porque a insatisfação dos trabalhadores poderia motivar uma paralisação, uma greve, desmotivação, né, uma queda na produtividade, enfim. Então, era uma urgência para as organizações. Então, a folha de pagamento foi o grande, foi um grande problema, né, e acabou se transformando numa grande solução. E o recibo de pagamento, né, ele ganha o nome de olerite. Então, todo mundo, você recebeu o seu olerite, né, o olerite é o recibo de pagamento dos trabalhadores. Bom, Hollerith era o sobrenome, né, de um dos dirigentes da IBM, e então, em homenagem ao Hollerith, né, esse recibo ele ganha esse nome, né, vira Olerite, uma homenagem aí ao dirigente da IBM. E por que IBM, né? E por que a IBM vai batizar esse recibo, né, com o sobrenome, né, de um dos seus dirigentes, de um dos seus fundadores, né? Justamente porque é a grande solução vendida naquela época, né? Vai ser o carro-chefe, né, da IBM, que vai ser uma das mais importantes empresas de informática do século XX, ainda é, né, mesmo no século XXI. Hoje ela não é a única, mas por muitos anos ela foi quase, né, monopolista desse setor. E ali, nesse momento, então, eles batizam, né, o recibo de pagamento com o sobrenome de um dos dirigentes fundadores da IBM. Herman Hollerith, e a gente aportuguesou, né, Olerite. Bom, na sequência foi a contabilidade, né, e acredito que seja absolutamente natural entender por que os sistemas de contabilidade se tornam aí a segunda, né, numa espécie de cronologia, né, do desenvolvimento de sistemas. Os sistemas de contabilidade seriam a sequência natural por conta do volume que os registros históricos exigidos na contabilidade demandam. E não era só registrar, né? Não era só o registro contábil que era importante, mas todas as operações, né? Então, você calcular os razonetes, você fechar os razonetes, gerar balancete, gerar balanço patrimonial, demonstrativo do exercício e de resultados, e assim por diante. Você tinha, então, um volume também muito grande, né? Uma quantidade enorme de informações, de contas, de documentos que precisavam ser expressos, né, na forma de crédito ou de débito,
naturalmente era uma área que precisava e muito da ajuda da tecnologia da informação para você minimizar erros e aumentar a precisão. Lembrando que no caso da contabilidade, você vai ter ali um elemento fundamental que é pagamento de impostos, né? E aí não se pode correr riscos, né, de errar, né, de falhar ali nas operações contábeis e por uma falha, né, incorrer de repente num crime fiscal, né? Então, naturalmente, acaba sendo também uma das áreas críticas que possui muitos problemas e a tecnologia da informação vai auxiliar. E vejo que eu fui citando para vocês uma série de problemas que são muito pontuais, né, são muito específicos. Então, folha de pagamento não é recursos humanos inteiro, né? Nem mesmo o departamento pessoal, que é a visão mais original e tradicional da área de recursos humanos, que é a parte mais operacional da área de recursos humanos, mesmo no departamento pessoal, folha de pagamento não esgota todo o assunto. Na verdade, você tem muitos outros processos acontecendo no departamento pessoal, mas a folha de pagamento ele era crítico, era um processo crítico. Eu precisava resolver isso de uma forma eficiente, né? A mesma coisa a contabilidade. A contabilidade não se resume a registros contábeis, né? A emissão de documentos contábeis. Você tem outras atividades, outras tarefas, mas, de novo, era um processo crítico que precisava desse suporte tecnológico para você minimizar os erros e aumentar a eficiência desses processos. Mas eles são pontuais. Então eu não falo do todo, eu falo de um problema muito específico e resolvo aquele problema específico. É uma característica desses sistemas que nós classificamos como sistemas de processamento de transações. Então, normalmente, né, os sistemas de processamento de transações, ele vai envolver processos estruturados, rotineiros, né, e ele dá um maior apoio ao nível operacional da organização. Então, os sistemas de processamento de transações lidam com procedimentos, basicamente procedimentos. O que facilita muito, né? Porque quando você desenvolve um sistema, a gente não entrou nesse detalhamento, né, na videoaula anterior, mas quando você tem procedimentos muito bem conhecidos, muito bem estruturados, né, você tem lá um passo a passo, uma rotina bem conhecida, isso facilita muito o desenvolvimento de sistemas computacionais. Facilita muito a programação, porque a programação, quanto mais for estruturada a lógica, como aquela ação, aquela atividade é realizada, mais facilmente você consegue transpor, né, essa sequência lógica para um equipamento, para um dispositivo eletrônico realizar, né? Então, outro motivo pelo qual é muito fácil também perceber por que os sistemas de informação começam, né, lá na sua origem, no desenvolvimento de sistemas de processamento de transações. Porque eles eram mais fáceis de serem traduzidos para operadores lógico-matemáticos que as máquinas conseguem interpretar, né? A partir, óbvio, de uma linguagem de programação e assim por diante, tá bom? E o foco dos sistemas de processamento de transações é um aumento da eficiência, quer dizer, alguns processos organizacionais precisam ser mais eficientes. E aí você faz uso da tecnologia da informação justamente para garantir essa maior eficiência, tá? Então você diminui desperdício, você diminui retrabalho, você diminui a necessidade de alguns recursos. Imagina, quando você começa a introduzir o computador, você demanda menos trabalhadores para, por exemplo, fazer verificação, checagem, ou refazer as coisas, né? O retrabalho diminui, você tem uma quantidade menor de pessoas agora envolvidas nesses processos que vão alimentar o sistema, né? E o sistema é que vai dar conta de dar a solução para todos esses problemas. E aqui eu diagramei para vocês que isso, inclusive, é uma coisa que eu espero que vocês percebam que é fundamental, né? Doravante, é muito importante que vocês consigam decompor os processos, as tarefas, as atividades, né, nesse modelo mental
do esquema funcional de um sistema. Então ali, né, o sistema de processamento de transações, ele é um sistema, né, ele é um todo, ele tem como sua finalidade, né, como sua meta, a maior eficiência operacional, e como entrada ele vai ter eventos e transações, né, esses procedimentos, essas rotinas, essas tarefas que são realizadas no dia a dia da organização, normalmente muito bem estruturados, já conhecidos, né, sem nenhuma surpresa, né. Esses eventos, essas transações, elas vão ser, no caso, né, a partir do momento que você utiliza uma solução tecnológica, né, um sistema de informação, ele provavelmente vai passar por um processamento que envolve ordenamento, que envolve atualização, que envolve listagem, que envolve consolidação, enfim, você tem uma manipulação desse volume de dados com o intuito de dar ordem, de dar uma sequência, né, que depois pode servir para diversas finalidades, né, como, por exemplo, aí já pensando na saída, né, a produção de relatórios detalhados, de listagens, né. Então imagina, então você tem que fazer o pagamento de um trabalhador, então vai entrar uma série de informações a respeito do trabalho daquele indivíduo, as horas que ele trabalhou, as horas que ele faltou, as horas que ele chegou atrasado, as horas extras que ele fez, as informações relacionadas à legislação trabalhista ou às convenções trabalhistas estabelecidas junto ao sindicato, que vão implicar em algum tipo de adicional ou em algum tipo de desconto, enfim. Aí você faz todo esse cálculo e qual é o relatório que sai? O recibo de pagamento dele, né? Isso pensando no indivíduo. Mas ainda na folha de pagamento você poderia pensar o seguinte: você tem um monte de pagamento para realizar, ele vai ser organizado, ele vai ser ordenado, e qual vai ser a listagem geradora desse processo maior, olhando o todo, né? A ordem de pagamento, por exemplo, bancário. Porque aí você pode encaminhar isso para o banco, aí o banco faz as transferências dos valores precisos, exatos, né, da conta da organização, da conta bancária da organização, para a conta bancária de cada um dos trabalhadores que precisam receber aquele pagamento. E qual é o feedback, né? Qual é a retroalimentação esperada de todo esse processo? Que procedimentos, rotinas que são volumosos em termos de demanda, né? Eles possam, né, ser organizados e possam ser consolidados cada vez mais, né? E de forma automatizada, né? Minimizando a interação dos seres humanos, minimizando a intervenção dos seres humanos, né? Ainda que na entrada, né, principalmente na hora que você vai introduzir as informações, é um papel tipicamente humano, né? Tudo bem que hoje em dia já tem algumas novidades nesse sentido, mas a participação dos seres humanos está na entrada e depois no recebimento da saída, mas durante o processo isso é tudo feito, tudo mediado aí pela tecnologia. Bom, os sistemas de processamento de transações, eles vão ser os primeiros a serem desenvolvidos, né, como eu já contei para vocês, que eles vão resolver aí esses problemas que são que exigem, né, uma manipulação enorme de dados e elaboração de relatórios que ora são detalhados, ora são consolidados. Então, ora eu tenho que dar o detalhamento, ou seja, eu tenho que entregar um recibo de pagamento para cada trabalhador, eu tenho que produzir um razonete para cada conta contábil, né? Seja ela uma conta patrimonial, uma conta de resultado, né? E hora tem que ser consolidado, né? Então, hora eu tenho que mandar lá para o banco uma ordem de transferência bancária, né, com o volume que vai ser transferido e a indicação de cada conta bancária para o qual vai ser destinado aquele valor. Ou eu tenho que elaborar o balanço patrimonial, que depois vai ser devidamente registrado, né? No caso de uma sociedade anônima, inclusive, publicado para a prestação de contas. E aí a prestação de contas ela pode ser para diversas partes interessadas, né? Os famosos stakeholders. O que são os stakeholders? São todas aquelas pessoas que têm alguma relação com a minha organização. E essa relação é uma relação de interesse, sim, né? Por isso que são partes interessadas, né? Seria uma tradução mais próxima de stakeholders. E eu tenho que prestar conta para essas pessoas. Então, para os trabalhadores, eu presto conta como? Entregando para ele o recibo de pagamento, onde ele vai poder conferir
se eu fiz tudo certinho, né? Se está correto o pagamento dele. Eu tenho que prestar conta para o governo, então como é que eu faço essa prestação de conta? Está lá meu balanço patrimonial, que ele pode conferir, e observar se, quando eu efetuei os pagamentos dos impostos, eu fiz, né, da forma como está prevista na lei. Então veja que esse é um resultado muito típico, né, dos sistemas de processamento de transações. Eu atendo tanto situações que exijam detalhe, quanto situações que exigem consolidação. Tá? Esses primeiros sistemas, aí é importante a gente entrar numa classificação que é muito comum e que vai ajudar vocês lá na análise do estudo de caso da PPI. Esses primeiros sistemas, naquele momento histórico, década de 50, né, década de 60, nós estamos falando de soluções que vão ser muito específicas. Então eu resolvo um problema muito pontual, né? Foi uma das coisas que eu iniciei a videoaula de hoje. E então essas soluções, elas se preocupam em resolver a demanda, né, volumosa de processamento de dados. Então tem uma demanda volumosa, eu preciso executar, né, um processamento de dados grande. Então eu vou desenvolver uma solução para isso. E eu não tenho uma preocupação com o uso futuro. O que eu vou fazer com esse sistema lá no futuro? Quais são as possibilidades, né, de usar as informações oriundas desses sistemas para outras finalidades que não seja a resolução daquele problema específico? Então o que a gente vai perceber é que esses primeiros sistemas, eles não têm essa preocupação. Eles não vão servir para outra finalidade que não seja a resolução daquele problema pontual, específico, conhecido e rotineiro. E esse tipo de solução que resolve problemas pontuais, rotineiros, né, que não tem uma perspectiva de integração, né, não tem uma perspectiva sistêmica que considere o fluxo de informações sob o ponto de vista de toda a organização e não só de um pedaço dela. Aliás, um pedaço muito característico, né? Como eu falei, a folha de pagamento não é o resumo e não é o todo da área de departamento pessoal, né? Então, lá no departamento pessoal, além de folha de pagamento, você tem contratação, você tem demissão, você tem recrutamento e seleção, etc. Como você não tem essa perspectiva, né, no momento que você desenvolve esse tipo de sistema, então você não tem uma contribuição daquele sistema de processamento de transações para algo um pouquinho mais amplo, numa abordagem mais gerencial, né? Então esse tipo de sistema, a gente acaba classificando eles como sistemas legados, né? São sistemas então antigos, são sistemas que não tiveram a preocupação de serem integrados a outros sistemas, e aí a gente os denomina como sistemas legados. Por que eu estou falando dos sistemas legados? Bom, porque eles ainda estão aí à disposição da gente, muitos deles ainda em operação, porque várias organizações desenvolveram sistemas que resolveram os problemas delas, né? Então existia um problema organizacional, o sistema foi lá, né, foi desenvolvido e resolveu o problema, e ele continua funcionando. E aí por que eu vou mudar algo que está dando conta, né, que está me atendendo a contento? Então, essas soluções que atendem transações muito específicas, né, mas que não tinham essa preocupação com integração, né, de informações gerenciais, normalmente foram inclusive programados por trabalhadores da própria organização, então são analistas de sistemas e programadores da própria empresa que fizeram todo aquelas etapas, né, que eu apresentei na videoaula anterior, de investigação, de design, de análise de design, de programação, etc. Essas soluções, elas acabam dificultando o compartilhamento de dados com outros sistemas ou com outras unidades organizacionais, com outros setores da organização. Então, essa é uma característica típica dos sistemas legados. Por isso, o sistema legado não se dá, quando você vai olhar para um sistema, ele não é exclusivamente um sistema que foi desenvolvido, foi elaborado nos anos 60, nos anos 50. Não se trata de uma data de aniversário, se trata de uma característica. Né? Ele resolve um problema, normalmente rotineiro, que demanda um volume grande aí de
dados, e que não se dispõem a transitar informações para outros sistemas ou para outras unidades, para outros setores, para outras áreas da minha organização, né? E por isso que os sistemas legados acabam tendo padrões diferentes de programação, de armazenagem de dados. Então, você pode ter um sistema, por exemplo, de contabilidade que foi feito em COBOL, fazendo a armazenagem dos dados em arquivos que são lidos apenas pela linguagem de programação COBOL, né? COBOL é uma linguagem de programação muito antiga, talvez das antigas a que ainda mais se usa, né, no mundo corporativo. E você pode ter um sistema de controle histórico, por exemplo, já um pouco mais sofisticado, que usa, por exemplo, o DB2, que é um banco de dados antigo, mas já era um banco de dados, já era uma outra forma de armazenagem de informações, que é manipulado por um programa em COBOL também. Quer dizer, veja, eu estou usando a mesma linguagem de programação, COBOL, só que lá no sistema de contabilidade, de repente eu fiz uso de arquivos originalmente, né, de padrão COBOL. E para a folha de pagamento eu começo a usar, por exemplo, o DB2, né, um banco de dados que vai ser manipulado pela linguagem de programação COBOL. Então, vai acontecer esse tipo de situação. E isso vai dificultar, porque como não vai existir um padrão, né, as informações vão estar todas elas desenvolvidas pontualmente, né, e você pode então ter divergências até na forma como você armazena alguns dados, né. Por exemplo, no COBOL, usando arquivos originais, era possível, já desde os anos 60, você armazenar uma data no formato 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Isso já era possível lá nos anos 60, né? Mas a gente geralmente não fazia isso. Por quê? Porque a armazenagem e processamento eram caras, muito caras. Então, o custo, como era muito elevado, obrigava os programadores a pensar em todo e qualquer tipo de economia. Então, qual era uma forma de economizar naquela época, né? E aí eu estou falando de dinheiro mesmo, de custo. Era você reduzir para 2 caracteres o ano. Você reduzindo para 2 caracteres o ano, você tinha uma economia, né? Você tinha uma economia aí de 25%. Não é pouca coisa. Porque você, ao invés de ter 2, 2, 4, né, 2 dígitos por dia, 2 por mês, 4 por ano, que dá um total de 8 caracteres, você passaria a ter 2, 2, 2, 6 caracteres. Então, de 8 para 6 é uma economia de 25%. E naquele momento que era muito caro, né, o armazenamento, os dispositivos de armazenamento, os discos rígidos, as fitas magnéticas, e você também tinha um elevado custo de processamento, né, os computadores, os processadores eram muito caros, 25% de economia era um valor bastante significativo para a organização. Aí quando chega o DB2, você pode manipular o banco de dados e fazer com que a quantidade de caracteres para o ano aumente de 2 para 4, de 4 para 8, enfim. E essa facilidade não era compatível com o modelo antigo, né, mais antigo, mais padrão COBOL. Então veja que aqui eu estou dando um exemplo, né, de uma dificuldade típica, né, que poderia acontecer, que é comum e que pode ter acontecido mais recentemente, mesmo nos anos 90, mesmo no século XXI, é possível que existam sistemas legados que foram desenvolvidos no século XXI, justamente porque eles foram desenvolvidos sem essa preocupação, sem esse cuidado, tá bom? Agora, a tendência é que esses sistemas eles sejam substituídos, né, por sistemas que permitam a integração com outros sistemas, que viabilizem o fluxo de informação em todas as áreas, em todos os setores da organização, para facilitar o desenvolvimento de soluções integradas e que dão suporte não só ao operacional, mas também ao nível tático e ao nível estratégico das organizações. Bom, entre os sistemas de processamento de transações, também podemos indicar aqui aquelas soluções que são desenvolvidas individualmente, né? Então, o usuário, ele mesmo vai lá e fala, eu estou com um problema aqui, e ao invés dele contratar um programador, ou ele acionar um setor de desenvolvimento de sistemas ali da organização dele, ele mesmo desenvolve essa solução de forma autônoma, né, independente. Às vezes não é nem por uma decisão deliberadamente individual, às vezes é porque também não tem, né,
Não existe um departamento que possa fazer isso, ou a pessoa que é responsável por isso já está cuidando de um sistema que é maior, mais crítico para a organização, e não dá conta, né, de ajudar em todas as transações que podem acontecer naquela organização, ou o porte, né, você pode estar falando aí de uma pequena empresa, bom, microempresa nem vou falar, né, que você não tem equipe, você não tem setor de TI, né. Então, é muito comum que as pessoas elas se utilizem de soluções já padronizadas, já comercialmente desenvolvidas para uso genérico, né? Que são os famosos pacote Office, né? Ou os aplicativos de escritório. E esses pacotes, né? Esse conjunto de aplicativos que ajudam, né? O dia a dia, o cotidiano das atividades que as pessoas muitas vezes precisam realizar no ambiente de trabalho, podem servir para automatizar alguns processos, né? E aí a gente poderia classificar essas soluções individualizadas como sistemas de processamento de transações. Um exemplo clássico é o fluxo de caixa, né? Então, você pode ter lá um tesoureiro numa pequena empresa e para poder ter um controle melhor, né, do que entra e do que sai de dinheiro, poder realmente gerenciar, né, as entradas e saídas de recursos financeiros, do caixa, da conta bancária, etc., ele pode se valer de uma planilha eletrônica de cálculo, uma planilha de cálculo. Alguns vão falar de um Excel, apesar que aqui é propaganda para a Microsoft. Você tem outras alternativas, né? Por exemplo, você tem o Calc, que é uma alternativa livre, e você cria lá, né, usando algumas fórmulas, com uma programação simples, porque você pode criar alguns comandos simples, né, e você pode então automatizar o fluxo de caixa. Você vai lá, alimenta a planilha com as informações de entrada e saída de valores, e a partir dessas informações que você vai alimentando a planilha, ela vai automaticamente dando ao responsável pela tesouraria, né, nesse exemplo hipotético que eu estou falando aqui, as condições da conta bancária, do caixa, e dando perspectivas, inclusive, de curto, médio prazo, né? Olha, eu vou ter caixa para dar conta dos pagamentos, eu vou ter recebimentos que vão cobrir determinados pagamentos em determinadas datas. Então, tudo isso é possível usando uma planilha, né? Uma planilha eletrônica de cálculo, tá? Então, muitos aplicativos, né, que facilitam o cotidiano dos escritórios, né, o famoso pacote Office, eles geralmente compostos por editor de texto, por planilha eletrônica de cálculos, por um apresentador gráfico. Existem outros aplicativos que acompanham, né, mas esses três são os clássicos, né? Eles acabam sendo bastante úteis e que servem, né, costumam servir aí como solução tecnológica para que as pessoas lidem, né, no dia a dia com o registro e com a manipulação de dados, e inclusive de elevado volume, né? Hoje existem aí aplicações usando planilhas eletrônicas que demandam um volume grande e conseguem processar, porque o próprio aplicativo e a máquina onde aquele aplicativo é rodado dá conta disso. Lembrando que em termos de capacidade, tanto o software quanto o hardware de hoje em dia, né, é muito superior, mas muito superior ao melhor dos equipamentos dos anos 60 e dos anos 70. Tá? Então, se lá nos anos 70 você tinha um equipamento inferior, você tinha um software inferior, que nós temos hoje no escritório, dava conta de volumes elevados, veja, apesar de serem soluções simples, eles dão conta de volumes elevados hoje em dia. Tá bom? Bom, não preciso, acho que, explicar isso, ele é uma questão até óbvia. O dia a dia continua existindo, né? As operações, as transações, as atividades operacionais, elas não deixaram de existir, elas não foram superadas. Ao contrário, elas são extremamente necessárias, são a essência, inclusive, do funcionamento, né? Para você atingir uma estratégia, você tem que realizar uma série de atividades, uma série de tarefas operacionais. Então, o sistema de processamento de transações, ele continua existindo, só que diferente do passado,
em que você você desenvolveu uma solução pontual, específica para um determinado problema, hoje você possui, na verdade, um sistema maior, um sistema de informação mais complexo, que possui vários módulos, e um desses módulos resolve esse problema pontual, né? Só que ele é um módulo, ele não se esgota enquanto sistema, né? Ele é uma parte de um sistema maior, mais complexo, mais robusto, que dá conta ali daquelas operações do dia a dia, daquelas atividades operacionais do cotidiano, mas que, somado aos outros módulos, permite uma abordagem mais integrada, né, e atende, né, processos que são costumeiramente processos decisórios de nível tático ou estratégico, tá bom? E nós, da administração, o que para nós é importante dessa história toda? É lembrar que não é muito legal, não é muito bacana, ou seja, é insuficiente você trabalhar numa organização em que os sistemas ainda estão nesse nível dos sistemas legados. Quer dizer, eu preciso dos sistemas de processamento de transações, eu não vou deixar de usá-los e eu vou continuar precisando deles. Mas eu posso abandonar o conceito de sistema legado, aquele sistema que é feito só para resolver um problema específico e pontual e que não dialoga, não se comunica, não transfere informações para outros sistemas ou para outras unidades da minha organização. Eu posso fugir desse conceito de sistema legado, continuar com o sistema de processamento de transações, mas sempre numa perspectiva mais ampla, mais integradora, mais sistêmica, né, com um olhar mais do todo. Então, que nós administradores temos que tomar cuidado. Quando estamos numa organização e a gente se depara com um ambiente onde predomina o sistema legado e que não existe essa troca de informações entre os sistemas, cabe a nós, né, iniciar um processo de integração desses sistemas, de tal modo que seja possível, né, pela consolidação das informações de diversas áreas, de diversos setores da organização, a consolidação de informações que, na condição de administrador, e aí não importa se você está no nível tático, se você está no nível estratégico, mas na condição de administrador, você ter condições de fazer um bom planejamento, ter condições de fazer uma boa tomada de decisão, porque você vai estar ali com informações consolidadas que envolvem vários setores. Você vai ter uma visão mais ampla, né, mais integrada, mais sistêmica e estratégica do negócio. Então essa é a parte que mais nos cabe. Então, se você um dia, né, for contratado, e aí não importa se você vai ser estagiário, se você vai ser consultor, se você vai ser um trabalhador registrado, é importante que você observe se os sistemas que estão ali à disposição das pessoas, no cotidiano delas ali, daquela organização onde você está trabalhando, se esses sistemas se conversam, se eles se comunicam, e se por meio dessa comunicação é possível gerar, né, relatórios, gerar informações que vão dar a você uma condição melhor para a tomada de decisão, para o planejamento, e não importa se é do nível tático ou estratégico, tá bom? Isso normalmente melhora a visão do negócio e, consequentemente, dos processos decisórios. Bom, pessoal, a principal referência já foi citada no vídeo aula anterior, tá? Para aqueles que quiserem se aprofundar, para aqueles que quiserem tomar mais conhecimento, né, sobre esse assunto, tá bom? Nosso próximo tema, então, será sistemas de controle de processos, que ainda fica classificado como sistemas de suporte operacional, de apoio, né, às atividades operacionais, tá bom? Tendo dúvidas, por favor, escrevam lá no fórum de dúvidas e, por favor, também estejam atentos às orientações das propostas que estão sendo colocadas lá no Moodle, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima.